mesmo sair ou os interesses locais dos estados podem prejudicá-la? Olha, muito bom dia a você, Sônia, bom dia a todos, né? Dizer a você que eu tenho acompanhado, não tão próximo assim, em relação a essa formação das federações, mas sei que as conversas vão caminhando muito bem. É claro que para você fazer uma aliança dessa natureza, você precisa acertar a questão dos estados. Mas o deputado Baleia Rossi, o Bruno Araújo e o Bivar estão conversando muito sobre esses ajustamentos nos estados. Eu penso, portanto, pelas informações que eu tenho, que se houver ajustamentos nos estados, a federação vai sair. E me permita dizer, um comentário, uma observação, né, é que as federações, eu sou muito favorável a elas, porque elas representam, na verdade, a possibilidade de uma, digamos assim, de uma redução não traumática do número de partidos, né? Você veja, como a federação é por um prazo de 4 anos, quem é eleito não pode desligar-se da federação. Em consequência, imagine vocês, se esta federação persistir por 2 mandatos, a tendência será que estas federações formem um partido único. Eu acho que ela poderá sair. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Antes de perguntas de natureza política, né, tendo em vista as eleições que se aproximam, eu queria que o senhor rapidamente falasse, do ponto de vista do chefe do Poder Executivo, a gente registra tragédias semelhantes, sempre de proporções bíblicas, né? Impressionante o número de mortos, né, em tragédias como essa de enchentes, de deslizamentos, etc. E chama atenção a falta de investimentos também do setor público, né, para evitar esse tipo de tragédia. Eu queria saber do senhor o seguinte, do ponto de vista do chefe do Poder Executivo Federal, né, uma notícia como essa, eu não me lembro, enfim, como no seu governo isso aconteceu, mas, de qualquer maneira, eu queria saber o seguinte, de que maneira um presidente pode interferir para ajudar, para minorar de maneira decisiva mesmo, né, o sofrimento de tantas pessoas que choram seus mortos, ou os bens perdidos, as casas destruídas, etc., neste momento. Como o senhor avalia isso? Olha, então, Gilberto, o comentário que eu posso fazer é o seguinte, esta matéria, como ela é recorrente, ela é repetitiva, né? Você vê que todo ano acontece, aliás, não é apenas no Rio de Janeiro, você viu as tragédias em Minas Gerais, em Goiás, em vários estados brasileiros em face das enchentes, né? É claro que aí o fundamental, o ideal, seria uma atividade preventiva. Eu confesso que no meu governo, por exemplo, eu não tive tempo para isso, porque eu tive 2 anos e pouco, 2 anos e meio, mas já pensava numa prevenção em relação aos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, em razão das enchentes. O que o governo federal pode fazer, e nós fizemos no meu tempo, é aportar recursos. Você sabe que o setor de defesa civil da área federal, ela é muito expressiva, muito significativa. E o que deve haver é uma conexão muito próxima entre a defesa civil federal e as defesas civis estaduais, né? E, para tanto, convenhamos, não basta o diálogo, não é preciso recursos. É preciso que a União Federal faça o que fez ao longo do tempo, enviar recursos para lá para atender aqueles que foram atingidos por essas tragédias. Agora, o momento é próprio, né, para repetir, olha, vamos tentar prevenir isso, vamos ter um esquema governamental, também fruto de uma conexão entre a área federal e a área dos estados, que normalmente são vítimas dessas tragédias, né, para prevenir o futuro. Quer dizer, começar já. Né? Coisas, se me permite, mais triviais, por exemplo, verificar quem está próximo às encostas, etc., para verificar como tirá-los de lá imediatamente, localizando-os em outros pontos, né? São atividades preventivas. Enquanto a prevenção não vem, então, Humberto, é preciso botar recursos. É o único caminho. Presidente Michel Temer, bom dia. O Pedro Campos. Eu vou voltar ao assunto que a Sônia puxou aqui no comecinho do papo, que é a história da federação. Se eu entendi bem, o senhor disse que está muito próxima a federação do MDB com União Brasil, né? Mas eu fico pensando aqui, esse bloco vai ter que seguir unido por 4 anos. Isso vincula a eleição municipal que vem daqui 2 anos. O MDB já precisaria de uma federação para ele, né? Porque tem o Renan Calheiros e tem o Osmar Terra, como disse outro dia um colunista aqui no jornal Gente.
O senhor vê mesmo viabilidade para aglutinar tantos interesses e tantos pontos de vista diferentes, ampliando ainda mais o leque do partido? Esse bloco vai conseguir seguir unido? Quais são as estratégias para que isso possa acontecer por um período tão longo? Olha aí, Pedro Campos, o que eu posso dizer a você é o seguinte, é que você deu um exemplo muito expressivo, né? O PMDB sempre foi uma espécie de federação interna de partidos, né? Porque muitas vezes, em face de alguns líderes locais, não acompanham, digamos assim, a posição nacional do MDB. Mas, de qualquer maneira, você veja como, na verdade, está tendo conversas também com Baleia Rossi, com o Bivar, né? O Bruno Araújo tem conversado com eles. Se isto acontecer, evidentemente, forma-se uma obrigatoriedade de uma certa fidelidade, digamos assim, não só entre os partidos federados, mas certamente e provavelmente em relação aos integrantes de cada partido. Acho que volto a dizer que eu tenho simpatia, porque ela pode caminhar exatamente para custear essa dificuldade que você tão corretamente levanta. E quando chegar às eleições municipais, esses partidos vão se unir e vão dizer, olha, o que é que nós vamos fazer agora? Como estão fazendo agora na questão das eleições para os executivos estaduais. Presidente Michel Temer, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas. Queria perguntar para o senhor o seguinte. A gente falou até agora da possibilidade de o MDB e União Brasil. E o PSDB, hein? Eu dizia há pouco, viu, Thaís? Muito bom dia a você. Mas eu sei que está havendo, verificam-se conversas, né? Também com o Bruno Araújo. O Bruno Araújo está conversando com o Baleia, conversa com o Bivar. Eles já fizeram, se não me engano, nesta semana, já 2 ou 3 reuniões, para ajustar os ponteiros, como disse há pouco, nos estados da Federação Brasileira. Né? Eu acho que não é improvável, embora não seja fácil, eu digo, com muita tranquilidade, mas não é improvável que estes 3 partidos possam formar uma federação. E dessa em relação ao MDB, se me permite, mas em relação a todos os partidos que pretendem fazer federações. Né? Nesse caso, o senhor, como político que há tanto tempo acompanha o que acontece aqui no país, apostaria em quem para encabeçar uma chapa de uma federação tão grande? Vai ter um tempo de propaganda em rádio e TV incrível, né, presidente? Isso vai ser decidido lá na frente, né, Thaís? Porque você veja, o MDB tem uma expressão muito significativa com a senadora Simone Tebet, né? Que teve um desempenho já no Executivo muito elogiado, de igual maneira no Senado Federal. Então, o MDB tem uma candidata e seguramente vai tentar levar de uma maneira que a senadora cresça nas pesquisas e possa representar essa federação. Mas isso vai ser decidido lá na frente. Você veja que o MDB tem figuras hoje significativas, não é, Thaís? Nós temos aqui o Ricardo Nunes, que faz uma belíssima gestão aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, o MDB talvez tenha uma presença muito significativa, mesmo dentro da federação. Não significando, contudo, que necessariamente a candidata do MDB venha a ocupar a cabeça de chapa. Nós torcemos por isso. Claro, eu estou apoiando a Simone e acho que ela, acabei de dizer, tem condições para presidir o país. Aí isso os partidos vão decidir, seguramente lá por abril, maio, acho que a data, são os meses ideais para essa definição. Agora, presidente, as dificuldades não são grandes demais, não, para serem superadas. Eu me refiro às diferenças regionais, né, de integrantes desses partidos e também às suas expressões mais nacionais. A senadora Simone Tebet certamente é uma das expressões da política brasileira mais como é que eu diria, mais competentes, né, mais reconhecidas, de melhor qualidade, digamos assim, mas não tem votos, né? As pesquisas apontam ela abaixo de 1, ali quase traço. No União Brasil não há nenhuma expressão assim arrebatadora do ponto de vista de patrimônio eleitoral, né? E no PSDB temos a figura do candidato escolhido pelo partido, que é João Dória.
que tem problema de rejeição, mas rejeição também é problema que afeta os líderes das pesquisas, né? O ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem gente no PSDB que não suporta, não tolera qualquer convivência partidária com tipos como Renan Calheiros, por exemplo, né? E há também tucanos que são vetados por MDBistas. E há também aqueles que estão no União Brasil que não aceitam de modo algum qualquer tipo de aproximação com políticos que apoiem o atual presidente da República. Isso não vai acabar virando aquela antiga federação de interesses que marcava o PMDB velho de guerra e portanto, e que acabou afetando até o próprio crescimento do partido. O que é que o senhor acha disso? Bom, Cláudio, não é uma solução fácil, né? Se fosse fácil, já teria, desde o início, se consolidado. Ela depende de muito diálogo, muita conversa. Agora, você veja, de qualquer maneira, vamos supor que a federação venha à luz, né? Que, afinal, surja essa federação que estamos comentando. Ela tem um número significativo de deputados, senadores, prefeitos, deputados estaduais, vice-prefeitos, vereadores. Se houver um mínimo de unidade, e eu estou de acordo com você, não é improvável que mesmo em face da formação de uma federação, figuras como esta que você mencionou, o senador Renan, talvez estejam em divergência em relação a essa solução federativa, né? Mas, de qualquer maneira, o número, eu mencionei todas aquelas figuras, né? Deputados estaduais, prefeitos, vereadores, senadores, porque o número será muito grande. Então, embora possa haver dissidências, mas o fato é que se esse pessoal todo trabalhar em função de uma candidatura, isso tem significado nos estados, né? Acho que será uma coisa útil para os partidos que estão pretendendo aliançar-se pela via federativa, né? Presidente, e como está a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? Existiria a possibilidade do senhor apoiá-lo em um eventual segundo turno? Isso você me pergunta no segundo turno, por favor. Primeiro. O segundo ponto é o seguinte, eu sempre me dei muito bem com ele, mas eu confesso a você que é uma relação cerimoniosa, né? Eu não tenho intimidade com o presidente Bolsonaro. Vez ou outra, pouquíssimas vezes, ele me ligou para trocar uma ideia, o que é natural, aliás, isso deveria ser feito com todos os ex-presidentes, né? E os ex-presidentes, não é, Sônia, têm uma experiência, foram anos que nós passamos, ex-presidentes, no Executivo, de fora a parte, circunstância, no meu caso, por exemplo, ter passado muito tempo no Legislativo. Então, eu acho que ele me ligou algumas vezes para isso, mas nada de uma intimidade muito grande, né? Eu até reconheço, confesso, eu digo isso permanentemente, né? Eu digo que ele reconhece o meu governo, porque ele muitas vezes se refere a gestos reformistas do meu governo com elogios, né? E jamais criticou o meu governo. Então, eu tenho, digamos assim, um respeito institucional pela sua figura como presidente da República, como penso ele tem pela minha figura, né? Eu faço a mesma pergunta a respeito do ex-presidente Lula, presidente. Eu sempre mantive uma boa relação com o presidente Lula, sabe? Agora, eu vou dizer uma coisa, se me permite, Sônia, a vocês, que eu acho fundamental, uma mensagem que eu apreciaria passar a vocês. Eu tenho trabalhado nisso ao longo do tempo, interessante, quando fui presidente da Câmara, deputado, vice-presidente, eu sempre preguei digamos assim, a pacificação do país. Vocês imaginem o seguinte, vocês imaginem que o presidente Lula, ex-presidente Lula, vence as eleições. O que vai acontecer no país? Os bolsonaristas e uma grande parte da chamada terceira via vai se insurgir, o país continuará dividido. Vamos dizer que se reeleja o presidente Bolsonaro. Os petistas, lulistas e terceira via estarão contra. Então, o país continuará neste ambiente tenso em que nós vivemos, política e administrativamente no país. O que é que eu imagino, e eu tomo a liberdade de fazer a sugestão, né? Eu imagino que o presidente eleito deveria fazer o seguinte: no dia em que eleito fosse, ele declararia à nação o seguinte: olha aqui, a minha tarefa é pacificar o país.
nós vamos zerar o passado administrativo e legislativo, não é? E vamos, portanto, destruir o passado e vamos construir o futuro. E para construir o futuro, nós precisamos fazer um grande pacto nacional. E para fazer o pacto nacional, eu preciso chamar os partidos políticos, mesmo da oposição, chamar os chefes de poder, chamar os governadores, chamar entidades da sociedade civil e dizer, a partir de agora nós vamos trabalhar juntos. Não significa que lá para frente não haja divergências eleitorais, divergências administrativas, etc., mas vamos trabalhar todos juntos. Que essa mensagem de paz, hoje, Sônia, é fundamental. Eu naturalmente converso muito, sou às vezes procurado, né? Eu vejo a angústia que os brasileiros vivem, né? Com essa divergência permanente entre brasileiros, de um lado, e até entre instituições. O povo brasileiro não gosta disso. Eu posso falar isso com toda tranquilidade, pela experiência que tenho. Então, o ideal dos ideais é que hoje os candidatos apresentassem projetos para o país, não votasse em candidato, mas votasse no projeto patrocinado pelo candidato tal ou qual. Esse seria o ideal. E este deveria, volto a dizer, pregar a pacificação do país. Isso seria o ideal para todos os brasileiros e para estas eleições que se aproximam. Né? Nós cresceríamos muito, não só no plano interno, como também no plano internacional. Presidente, o senhor está fazendo a defesa dos princípios parlamentaristas, né? E há uma decisão aí, uma decisão, não digo, mas pelo menos uma indicação do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, etc., e outros políticos que defendem a adoção do presidencialismo, né, que é outra jabuticaba que se pretende imaginar para o Brasil. Como é que o senhor vê isso? Devemos partir logo para o parlamentarismo ou o semipresidencialismo pode ser uma boa ideia? Eu acho que o semipresidencialismo, viu, Cláudio Humberto, é outra matéria que eu confesso a você que eu tenho tratado com certa frequência. Por uma razão que vocês todos sabem, tanto quanto eu, mais que eu até. O presidencialismo no Brasil, Cláudio, e todos, esfarrapou-se, né? Você veja, nós temos uma Constituição que tem 33 anos de idade, portanto, uma jovem Constituição, portanto, um judeu, né, em termos jurídicos. Nós já tivemos 2 impedimentos, não é? E eu reconheço que todo impeachment, ele cria um trauma institucional no país. Além do que, você sabe que desde a Constituição de 88, um dia eu levantei, Cláudio, houve 286 ou 296 pedidos de impedimento. E cada vez que há um pedido de impedimento, há uma crise institucional, há um abalo institucional. Primeiro ponto. Sobre o outro ponto, é o ponto histórico brasileiro. Você veja, inaugura-se a República em 1889, primeira Constituição em 1891, que vai até 30, com o presidencialismo. Quando chega em 30, há uma concentração de poder que vai até 45. Ninguém pode dizer que de 30 a 45 houve um presidencialismo puro. Daí restabelece-se a democracia, o chamado presidencialismo, que vai até 64. 64 para frente, embora houvesse escolha de presidentes, o fato é que aquilo não era o presidencialismo puro. Então, por isso que eu digo, em razão disto tudo, o ideal seria adotar o sistema semipresidencialista. Se me permite dizer, ele é semi por quê? Porque não é nem o parlamentarismo puro, nem o presidencialismo puro. Não é? Você veja, no Brasil, as pessoas prezam muito a figura do presidente da República. Então você precisa ter para que o presidente tenha funções importantes. Que funções? Não só chefiar as Forças Armadas, a diplomacia, a indicar o primeiro-ministro, como participar do processo legislativo com sanção e veto. Daí você dá, digamos assim, fundamentos para a figura do presidente da República. Agora, o governo, propriamente dito, a administração interna, passa para o parlamento, não demandando que necessariamente o primeiro-ministro seja parlamentar. Mas a condução interna do país passa para o parlamento. O que vai acontecer com o parlamento? O parlamento terá mais responsabilidade, porque ele terá função executiva. Primeiro ponto é que você terá, na verdade, o governo, se tiver maioria. Porque enquanto se forma a maioria parlamentar, você não tem governo. Então, quando se forma a maioria parlamentar, você tem o gabinete, primeiro-ministro, gabinete. Se ele perder a maioria parlamentar, com toda a tranquilidade, sem nenhum trauma institucional, forma-se uma outra maioria parlamentar que vai dar sequência a um novo governo. Então, você tira o trauma institucional. O segundo ponto, digo a você, é que o legislativo vai ser responsável. Quer dizer, que o sujeito, deputado, senador, quando for às suas bases eleitorais,
Ele não vai dizer apenas, olha, eu trouxe verba tal da situação, do bloco da situação, ele vai dizer, governei bem. Se ele for do bloco da oposição, ele vai dizer, eu me opus adequadamente, nos pontos tais e quais. Você eleva até o nível da discussão no país. Além do que, você veja, eu disse uma coisa que significa o seguinte, a todo momento se fala em reduzir partidos políticos, não se consegue. Se você tiver esta fórmula, você tendo um bloco de situação e um bloco de oposição, conceitualmente, você tem 2 partidos. Embora cada bloco possa ter 10, 12, 15 partidos, mas conceitualmente são tendências, são parcelas de opinião que se formam. De um lado, eu sou muito favorável, peço desculpas pelo alongado da fala, mas para explicar bem por que é que eu apoio o semipresencialismo. Presidente Michel Temer está sendo ouvido aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, nesta manhã ao vivo. Queria perguntar para o senhor sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, o senhor que acompanha muito bem o cenário internacional. Me parece que houve muita interferência, pelo que a gente obteve de informações da nossa reportagem dos analistas aqui ao longo dos últimos dias, né, no destino da nação, da Ucrânia, que tem o direito de escolher livremente aí as associações econômicas, políticas, inclusive com a Europa, né? E há 7 anos, presidente, decidido não aderir à OTAN. Essa interferência bagunçou um pouco essa relação e trouxe um clima aí de uma possibilidade de uma guerra que nunca existiu? Em primeiro lugar, pelo noticiário de hoje, você percebe que o próprio presidente Putin, né, já está dizendo que vai desmobilizar as forças lá que estão nas fronteiras da Ucrânia, porque aqui comigo eu acho difícil que haja uma invasão da Ucrânia, porque isso geraria um transtorno internacional. E acho que tanto Estados Unidos como Rússia, melhor do que nós, melhor que eu pelo menos, sabem disso. Eu acho que haverá uma solução. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu li ontem, ainda anteontem, um artigo do Henry Kissinger, em que ele sustenta a seguinte tese, olha aqui, a Ucrânia não deveria participar da OTAN, porque cria problemas com a Rússia, e a Rússia também não deveria interferir na Ucrânia, deixá-la liberada como vem de uns tempos para cá. Não é? E muito a propósito, viu, Pedro, muita discussão em toda dessa ida do presidente da República à Rússia, eu acho que ele deveria ir. Eu vou dizer a vocês, não pensem que o presidente Putin ligou para o presidente Bolsonaro há 10 dias atrás e disse, olha, venha tomar um café aqui. Não é isso não. E África do Sul, né, que tem produzido efeitos. Hoje tem até um banco para financiamento dos países integrantes. Não é? Eu próprio, confesso, Pedro, estive na Rússia com o presidente Putin umas 3 vezes, em visitas oficiais. Mas nas reuniões do BRICS, em várias partes do mundo, né, nós tivemos acho que umas 10 ou 12 vezes juntas. Então, imaginem vocês se o presidente agora disser, olha, embora esteja tudo preparado, eu não vou lá para a Rússia. Cria um problema em relação Brasil-Rússia, como cria um problema Brasil-BRICS, porque o Brasil faz parte do BRICS. Agora, é claro, o que é que ele vai tratar lá? Eu não sei exatamente, mas suponho as questões comerciais, as questões do agronegócio, e se possível fosse, você veja, não se trata do presidente interferir na relação Brasil-Ucrânia, mas fazer aquilo que a diplomacia brasileira, ao longo de muitos anos, fez, é pregar paz. Então, uma palavra suave, dizendo, olha, eu aqui, presidente, eu faria isso, né? Olha, presidente, eu espero que tudo corra muito bem nas relações Ucrânia, isso é importante não só para os 2 países, mas também para todo o foro internacional, de modo que o meu desejo, a minha mensagem, a minha palavra é nessa direção. Isso não ofenderia o Putin, né, que é um velho político, acostumado a receber sugestões, né? E seria uma coisa que também justificaria, digamos assim, maiormente a presença do presidente Bolsonaro na Rússia. Presidente Michel Temer, ex-presidente da República, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente, mais uma vez obrigada pela conversa, pelo seu tempo. Até uma próxima vez. Muito obrigado, bom dia a vocês. Rede Bandeirantes de Rádio. Pessoal, aqui é o Guilherme Paes da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de 30 mesmo? Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com 480. CM Capital, invista em você. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Tenda Atacado. Aqui você encontra variedade, qualidade e preço baixo. Ofertas desta quarta: alho a granel, 13,80 o quilo. Peito de frango sem osso e sem pele congelado pacote, 80 o quilo. Cerveja Puro Malte Império Lata 269 ml, 1,99. Tá na sua vida? Tá no Tenda. Consulte folheto na loja com ofertas válidas para a sua região. Beba com moderação. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Coronel Mário Covas também muito ruim agora para